Aloha, bem-vindos ao videocast Natureza em Movimento. Hoje a gente vai conversar sobre pele, dermatologia com a Carla Sede, a minha dermatologista há mais de 30 anos, que me acompanha durante todo esse processo de atleta, de treinamento, e a gente vai conversar sobre esse tema que é tão importante para as pessoas que pegam muito sol, que se expõem, que estão ao ar livre, e a Carla é muito fera. Carla, prazer em estar conversando com você. Acho que a honra é minha de estar aqui nesse projeto com a Fernanda Keller. Além de ser minha amiga, parceira, paciente e hoje minha treinadora. Olha que privilégio eu tenho e em breve vocês vão ter de estar ao lado dessa fera, para poder me ajudar agora nessa nova corrida, que Esse processo de atleta. é um desafio para mim, né, e que você está me ajudando a vencer esse desafio de correr. É muito fácil, assim, porque a Carla sempre foi uma pessoa muito organizada, determinada, ela sabe o que ela quer, ela é decidida, né, e para mim, assim, esse protocolo eu não estou criando para atletas como eu, esse protocolo é um protocolo para pessoas que querem ter qualidade de vida, saber como se cuidar, né, e a Carla ela não quer fazer Ironman, ela não quer ser triatleta, ela não quer ganhar triatlon nenhum, mas ela está colocando a corrida, né, na rotina dela, uma corrida leve, uma corrida mais curta, mas é uma corrida, é uma atividade física, né. E é muito legal porque a Carla me acompanha a vida inteira, então ela sempre ficava: "Amiga, tô admirada, não sei como é que você consegue nadar 3.800 metros, pedalar 180, correr a maratona", mas hoje a gente está aqui nessa troca, a gente vai falar muito sobre como que a gente consegue cuidar da gente, né, a dermatologia é super importante, ele sempre me ajudou muito, então acho que desde agora eu tô ajudando a Carla como, sendo minha atleta, mas o mais importante é que ela me ajudou a vida inteira, cuidando de mim, cuidando da minha pele, e que não é fácil, né, porque eu faço isso desde os anos 80. Naquela época a gente chegava num dermatologista morrendo de medo, né, porque a primeira coisa que a pessoa ia falar: "Para de fazer Ironman, né, para de fazer triatlon", e a Carla não, a Carla sempre me ouvia e adaptava o tratamento para a pessoa que ela estava, cuidando, então acho que isso é super importante, né, ela recebe bem as pessoas, isso é uma característica dela, ela gosta de gente, e ela cuida muito bem, então, eu quando comecei a fazer o Ironman, eu senti na pele mesmo, que o sol eu tinha muita mania, né, fazendo esporte e tal, qualquer espinha que a gente sua muito e tal, eu ia lá, lógico que eu não tenho paciência, né, gente, ficar assim: "Ah não, vou esperar secar, não sei o que não", claro que eu espremo tudo. E aí eu ficava toda marcada. Eu cheguei pra Carla desse jeito, né, toda marcada de sol, e eu queria saber, né, como que você faz para cuidar tão bem de todos os tipos de pessoas, pessoas que estão hoje fazendo maratona, esporte, como você vê isso, né? Eu acho que, na minha profissão, assim como na sua, a gente tem que se adaptar, né, a cada paciente, né, assim como você se adaptou a mim, né, que sou zero, gostaram do verbo? Era zero esportista. Hoje, você com seu jeitinho, você foi devagarzinho comigo, corre 1 minutinho, começou com 30 segundos, dá um tirinho, uma coisinha ali, e hoje eu já começo a ter, e a gostar dessa rotina. É a mesma filosofia, você se adaptar ao paciente, né. A Fernanda, por exemplo, imagina, anos atrás, como antigamente, a gente não usava filtros solares, a gente não tinha um leque de opções de filtros solares, era a pasta d'água que a gente usava, algumas diquinhas para poder hidratar o cabelo. E a gente vai se adaptando a esse paciente, a montar a rotina dele diária,
né. Então, assim, você usar o filtro solar, mesmo que você lá fora esteja chovendo, que você não saia de casa, então o filtro solar que corre muito, então tem tipos de filtros solares que você pode usar em forma que não saia na água, no suor, e que você não precisa reaplicar tantas vezes durante o dia ou durante o seu treino, mas é saber o que você usar, aplicar no seu cabelo para poder você conseguir nadar tanto tempo na água do mar, porque o sal acaba destruindo o fio do seu cabelo, porque resseca, resseca a pele, porque faz uma esfoliação dessa pele. Então você, logo depois, uma dica super simples, é você ter sempre água mineral quando você sair, não só você se hidratar por dentro, mas também por fora, tirar o sal da pele, tirar o sal do cabelo. Então tudo isso são coisas que você vai devagarzinho se adaptando à rotina do paciente e se adaptando, né. Então, assim, um tipo de tratamento, por exemplo, para adolescente é um, para pessoas com mais idade é outra, sabe. Então não adianta você fazer os 10 passos de skincare, porque não vai fazer. Então, sabe, assim como você se adaptou a mim, de correr pouco, devagarzinho, e você foi devagarzinho me conquistando, é assim, é a famosa sedução com o paciente, Mas né. mudou muito a minha vida, porque eu tinha mania, de passar qualquer coisa e aquele protocolo, principalmente para clarear, para não deixar surgirem as acnes, né, todas aquelas, porque isso já existia na época, então tudo aquilo que eu já passava para prevenir, mudou completamente a minha pele, quando eu comecei a tratar com a Carla e comecei a seguir esse protocolo, né. Então, gente, não é o meu protocolo, Fernanda Keller, é para conversar com vocês, para vocês saberem, para cada pele, para cada pessoa vai ter, um procedimento diferente. Então, para mim, era importante eu tentar evitar, né, que surgissem essas espinhas que eu ia tirar de qualquer forma, porque seria mais difícil ainda, clarear, mas ela conseguia, né. Depois que eu tinha aquela espinha e tudo, hoje tem muito mais tecnologia, mas desde Aham. aquela época já tinha uma tecnologia e produtos que você mandava manipular, que eu faço até hoje, que ajudam nesse clareamento, né, porque o sol, quando a gente mexe na nossa pele, tira uma espinha, alguma coisa, a gente fica com aquela marca escura, né. É, e assim, quem tem tendência a melasma, tem que fazer alguma coisa tópica para você não deixar manchar, mesmo com todo o arsenal de filtro solar. Quando você começa a treinar muito para alguma maratona ou algum, desafio, né, então assim, a tendência de você fazer mais espinha é muito maior. Então eles também têm tratamento específico para cada momento da sua vida. Para cada momento de idade também. Então isso é muito importante, né, essa adaptação do que o paciente precisa, a fase que ele está e que tipo de esporte que ele vai fazer. Então isso é muito importante também. Exato. E também tem uma coisa que, não tinha essa experiência que você me ensinou, é usar algo que pudesse remover, não só porque imagina gente, 100 quilômetros, 200 quilômetros, não sei quantos quilômetros, pega o vento, o para-brisa é o nosso rosto, né, porque correndo, pedalando, vem tudo no No rosto, rosto. mais o filtro. E como limpar isso de forma, assim, Correta, né, de correta, remover remover. tudo. Você remover toda aquela maquiagem, porque muitas vezes você acha: "Ah, eu usei, só lavei o rosto e acabou, tá tudo muito bem". Não é, você tem que remover primeiro aquela base toda de filtro solar, que é uma camada mais grossa que você usa, porque você tem que passar um tipo de filtro solar resistente à água, depois um outro filtro solar com tom de base, porque o pigmento também faz uma barreira mecânica de proteção com o sol e, de preferência, à noite você usar algum despigmentante para poder você não deixar que seus melanócitos ativem e comece a produzir mancha, né. Então quem tem, porque o primeiro sinal, um dos sinais de envelhecimento que tem da pele, é realmente pigmentação da pele. Então não é só um melasma propriamente dito, é pigmento, né. Você faz alguns pigmentozinhos na pele, que é um sinal de envelhecimento da pele. Então você tirar aquilo e usar
uma medicação específica para que isso não aconteça. E fazer também estímulos de colágeno, porque de tanto você correr, o esporte ao ar livre, você tem um envelhecimento extrínseco, vem de fora para dentro. Então você fazer um estímulo, você também tem absorção de gordura. E essa absorção de gordura, a tendência é a sua pele causar uma flacidez muito mais rápida. Então os bioestimuladores, hoje em dia a gente tem tecnologias ao nosso favor que a gente pode lançar a mão, né? A gente está falando de tecnologia tanto para produtos tópicos, quanto tecnologias que você usa em clínicas, nos consultórios, para fazer esse estímulo de colágeno. E hoje É em dia, impressionante. a gente tem muita a medicina regenerativa, né, que faz mesmo esse estímulo para você fazer o seu tratamento de forma autóloga, né? Então, existem exossomos o seu organismo produz, em que você consegue aplicar isso na pele para poder fazer toda essa parte de rejuvenescimento, e não deixar envelhecer, né, a saúde mesmo da pele, né. Saúde, porque a pele é o O maior órgão do corpo órgão do humano. corpo humano, então a gente tem toda, a questão da gente, eu estava essa semana eu visitei uma empresa maravilhosa que, né, top em desenvolvimento de produtos, inclusive desenvolveu o produto, um filtro solar para o Brasil, para a pele brasileira, que patrocina o Ironman e tal, então é um produto muito feito para atleta, e eu acho que a questão, eu fiquei impressionada em saber que as pessoas até hoje, a percentual de pessoas que usam o filtro solar é muito pequeno. É, As pessoas elas ainda não entendem que um dos cânceres maiores é o câncer de pele, 30%, né. e que a gente tem que ter esse cuidado, tem que se proteger, não é deixar de praticar o esporte, mas, assim como a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, a pele também é a nossa saúde, né, não é só a questão da estética. Então toda vez que eu procuro a Carla, que já fazem muitos anos, não procurei só assim, porque eu não quero ficar ou feia, ou com ruga, ou sem ruga, não é isso, é a nossa saúde, a nossa autoestima, né, cuidar da pele, ela vai ver coisas que às vezes a gente em casa, assim, olhando, a gente não percebe. E aí quando você procura um profissional, ele vai olhar para você e vai te orientar da forma certa, né. Hoje tem muita gente dando muita dica, e aqui a gente não vai dar dica, a gente vai conversar com vocês sobre esses assuntos, trazer para que vocês consigam pensar e refletir. O protocolo Fernanda Keller não é que é para fazer o que a Fernanda Keller faz, a gente vai criar um protocolo para você. Eu, a Carla, o doutor Arthur Guerra, sabe, a gente são profissionais que estão pensando na saúde das pessoas, e trazer temas que você possa refletir. "Ai cara, eu nunca fui a um dermatologista", esse dia eu estava conversando com um amigo meu, ele nunca foi num dermatologista, entendeu. Então, assim, às vezes a gente, eu acho que a medicina mais importante é aquela preventiva, né. Às vezes pessoas me perguntam: "Nossa, você faz Ironman há 200 anos, o sol não fez tanto impacto?" Faz, mas assim, poderia ter feito muito mais se eu não tivesse tido os cuidados, e eu não assim, eu já vou no geriatra antes de ter 30 anos, eu já vou no dermatologista com 20 e poucos. Eu acho que a gente tem que antecipar, porque o tema longevidade, ele está muito em evidência. Então se você tem 20 anos e está escutando a gente esse papo não é de velho, esse papo é de todo mundo, porque todo mundo está vivendo mais. Então todo mundo se identifica e cada um, tem que escolher o seu protocolo, procurar a Carla, conversar comigo e falar assim: "Ó, o que que é bom para mim?", né, porque às vezes um tipo de pele não funciona com filtro, né, aquele filtro vai, sei lá, vai dar acne naquela pessoa, não vai funcionar, não vai sustentar. E hoje em dia você tem uma gama muito grande, um arsenal muito grande de opções, sabe. Eu mexo que tem opções de até para o preguiçoso, em forma de spray, que é muito mais rápido, em forma de pó. Então não tem desculpa, sabe, você não tem desculpa hoje em dia para você não se cuidar. Eu acho que hoje em dia você tem ao seu alcance tantas opções, tantas coisas boas que tem, mas de uma forma orientada, porque as informações estão aí, todos os dias quando você abre, Instagram, TikTok, as opções são enormes, mas o que que é o ideal para você, para a sua saúde,
mental, para sua saúde física e para sua saúde de pele, de cabelo, o que que é realmente ideal para você, porque eu acho que a gente vive uma única vez, o nosso corpo é a nossa morada, então eu acho que é muito importante a gente dar valor a isso que está aqui, né, pra gente viver de uma forma mais saudável possível, né. E a autoestima, ela faz parte da nossa saúde mental, né, então gente, não é, futilidade, assim, a aparência, né, como que a gente se sente bem. Não interessa como que você goste de se ver, sabe, você não tem que se ver como a outra pessoa é, você tem que olhar para você e falar assim: "Eu gosto de mim assim". Então, a autoestima, eu brinco assim com a Carla que beleza também se treina, porque quando eu procurei a Carla, eu procurei muito focada na saúde da minha pele, mas o que que acontece? Naturalmente, a gente vai ficando com um brilho, a gente vai gostando da gente, a gente vai apreciando o que a gente está vendo, porque a gente está tendo prazer em se cuidar. Então se cuidar, ele proporciona pra gente uma felicidade, sabe, é um momento que você tem para você. Eu vou sair, eu treinei, eu me preparei aqui, e agora eu vou na minha dermatologista me cuidar. E isso, independente do esporte, independente da sua profissão, eu acho que esse tempo para você, o tempo para você cuidar de você, ele é fundamental. Então quando a gente, né, quando eu vou na clínica da Carla, é um momento para mim, sabe, é um momento para eu cuidar de mim, para eu me sentir bem, pegar todas as dicas, a gente vai estar nesse videocast aqui, hoje a gente está apresentando o protocolo Fernanda Keller, que é o seu protocolo, né, falando, do assunto que vai poder, trazer você uma novidade e tal, mas tem muita coisa durante esse período todo, que a gente vai estar trazendo aqui de novidade, de possibilidade, porque, sinceramente, quando eu vou na clínica dela não dá para fazer nem se eu passar o dia inteiro, eu consigo fazer tudo que hoje em dia tem disponível, para a gente fazer, sem nenhuma intervenção, mas que vai estar cuidando da nossa pele, que vai dar uma ajuda, que vai acelerar um processo de regenerar, recuperar, e a gente se sentir mais feliz, né, quando a gente sai, porque é muita coisa que tem, né, de opção. É muita coisa que tem de opção, mas é exatamente aquilo, você com um bom profissional do lado, te orientando da forma correta, assim como, eu tô sabendo, tendo uma orientação da forma correta de você correr, da forma correta de mexer os braços, da forma correta de você para onde você tem que olhar, abaixa e a Fernanda fica, ela tá reta, abaixa seu ombro, olha para frente, sabe, porque ela sabe exatamente aonde vai mexer em você, para você conseguir o seu objetivo. Eu acho que todo mundo tem que ter um objetivo, né, a gente tem um objetivo na vida, seja na parte profissional, na sua parte pessoal, e você tendo uma boa orientação de um bom profissional, aí tudo vai livre, vai tranquilo e se torna prazeroso, né, Fernanda? Exatamente, exatamente. E o que que você acha, assim, o que que você falaria, assim, para as pessoas que estão começando no esporte, né, que estão começando a treinar, né, eu sempre falo algumas regras, assim, na questão, né, na questão da parte física, na parte mental, mas o que que você considera, assim, o mais importante na parte dermatológica para quem está começando? "Olha, comecei a fazer, eu vi que a Carla Sérgio está correndo, então eu também vou correr". Então qual primeiro a dica dermatológica que você falaria para essa pessoa? "Olha, você vai correr, então quero que você faça 3 coisas, assim, super importantes", assim. Eu acho que primeira coisa é filtro solar. E a gente quando fala em filtro solar, a gente tem que pensar em alguns pontos em relação ao filtro solar. Eu sei que às vezes a gente fala de filtro, às vezes: "Ai, lá vem o dermato falando novamente em filtro". Mas isso é fundamental. Primeiro, porque você corre, tudo bem que você corre na esteira, dentro, mas você tem luz, é de dia, tem luz, filtro solar. Escolher um tipo de filtro solar ideal para sua pele. Então hoje em dia existe um leque muito grande em relação a isso, então tá de acordo com o seu tipo de pele. Então, existe um que não deixa você ficar oleoso, existe um que não deixa você fazer espinha, e existe um que hidrate a sua pele para que não fique ressecada. E filtros solares que não saiam com suor.
Porque muitas vezes quando você começa a correr, começa a fazer ginástica, suou, automaticamente você faz isso, você passa a mão e aquilo sai. Então, filtro solar com tom, com pigmento, e um filtro solar de acordo com o seu tipo de pele, e um filtro solar que não seja resistente ao calor e ao suor. Segundo, usar hidratantes específicos para o seu tipo de pele, porque o próprio suor resseca a pele, o suor resseca os fios, pode causar oleosidade do teu couro cabeludo. Então, para que isso aí não aconteça, um shampoo ideal para o teu cabelo e um condicionador hidratante para os teus fios. E por último, não menos importante, é hidratar muito essa pele da mesma forma que você hidrata com água quando você está fazendo o exercício, você tem que se hidratar, né, para o exercício funcionar, você também tem que hidratar essa pele, do corpo como um todo. Então eu acho que são as 3 dicas super importantes para você que vai começar o esporte. Bom, gente, então isso é só para a gente começar, né, a nossa conversa. A gente tem muitas coisas para ir compartilhando com vocês ao longo desse videocast, né, o Natureza em Movimento, porque independente, Carla, do tempo da nossa vida, o auge da nossa vida é em vários momentos, né, seja a idade que a gente tem, a gente está sempre no nosso auge e procurar se cuidar, procurar se tratar, fazer um esporte é super importante, eleva a nossa autoestima, o nosso astral. E esse natureza em movimento significa justamente isso, que o movimento da nossa vida, ele é constante, né, a gente está sempre buscando evoluir, buscando melhorar, e cada dia mais a gente consegue na tecnologia, né, que Carla é muito fera em trazer essa tecnologia, do que tem de mais moderno. As grandes marcas estão criando também produtos impressionantes, também ajudam, não adianta ter só uma bicicleta super moderna, tomar um gel que ajuda você recuperar, mas também o que a gente faz para cuidar da nossa máquina, que é o nosso corpo, como a Carla falou, o lugar onde a gente mora, e a parte mais importante, né, onde o nosso espírito, a nossa alma habita. Então acho que a dermatologia, ela é um grande aliado, não só para a nossa autoestima, mas para a nossa saúde. Então eu agradeço muito a Carla, minha atleta, minha médica, minha amiga, por estar junto comigo, né, criando junto comigo o protocolo Fernanda Keller. Em breve eu também vou estar atendendo na clínica dela, a gente tem vários projetos juntos, e o mais importante, que a gente vai estar aqui também para conversar com você, vocês podem entrar aqui no YouTube, assinar nosso canal, saber mais sobre mais dicas, novos episódios, e a gente vai ter muita novidade, porque não para, gente. Cada ano não é uma bicicleta nova que sai. Na dermatologia também, cada ano é mais produto. A Carla, todo ano ela vai não sei quantos congressos que tem super novidades trazendo aqui. E a gente vai estar sempre conversando e informando no Natureza em Movimento. Carla, obrigada. Eu que agradeço, agora a minha mentora. Obrigada. Aloha, gente. Aloha.